Contrato de gaveta, uma brevíssima introdução ao Instituto da Cessão de Direitos Aquisitivos, ou a promessa de cessão daqueles mesmos direitos aquisitivos à propriedade imobiliária. Trata-se aqui de um instituto do direito imobiliário, onde nós teremos que observar a manifestação da vontade, principalmente, que é, como vocês sabem, um dos elementos do contrato, né? Que é a manifestação da vontade, o preço e a coisa. Eu digo que seria uma promessa da cessão dos direitos aquisitivos à propriedade imobiliária ou ao domínio, se o preço ainda terá que ser integralizado. O preço sendo integralizado será a chamada cessão de direitos aquisitivos àquela propriedade imobiliária. O chamado contrato de gaveta, claro, entre aspas, que o Instituto, juridicamente, é a cessão de direitos. Contrato de gaveta, por que contrato de gaveta? Na verdade, etimologicamente, teríamos que chamar contrato na gaveta, não é de gaveta. A cártula, né? Aquela execução do contrato, como vocês sabem, o contrato é a manifestação de vontade, tendo o preço e tendo a coisa que é o imóvel. E o preço que, integralizado ou não, para que possamos diferenciar a promessa ou a cessão desses direitos. O chamado contrato de gaveta vem lá do sistema financeiro da habitação. Portanto, esse contrato de gaveta perdurou na doutrina e jurisprudência por alguns anos até chegar à lei, a regra de 1996 como parâmetro para saber a validade ou não deste contrato de gaveta. O contrato de gaveta, ele é o chamado res inter alios acta, ou seja, esse contrato faz efeito entre as partes envolvidas, porque é um instrumento particular. Não há efeito erga omnes até então, porque esse contrato ele não é a princípio registrado na matrícula daquele imóvel, daquela propriedade imobiliária. Como vocês sabem, todo imóvel possui uma matrícula lá no registro imobiliário da localidade. Então, teremos que observar a validade deste contrato face à regra, à norma jurídica e ao princípio também, né? Que vocês sabem daqui, que podemos retirar, né? Interpretar o princípio do direito à moradia. Direito à moradia e a propriedade imobiliária lá na nossa Constituição da República. E também outros princípios, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, este contrato, denominado contrato de gaveta, a cessão de direitos, é realizado, é pactuado entre os particulares, entre aqueles particulares. A regra da lei de 1996 diz que a validade é se este contrato for anterior à promulgação, à vigência da lei de 96, que diz que, como requisito, temos o contrato, é necessário ter o FCVS. O que é o FCVS? FCVS é o Fundo de Compensações, de compensação das variações salariais. Isso é do sistema, esse instituto é do sistema financeiro da habitação, que será objeto
de uma outra reflexão, de um conteúdo posterior, né? Porque aqui estamos apenas introduzindo a seção de direitos, que é o denominado constitucionalmente como contrato de gaveta, ou melhor, contrato na gaveta, né? Então, do sistema financeiro da habitação. O mutuário, né? Porque, na verdade, é um mútuo, que é um empréstimo em dinheiro, e uma hipoteca é um mútuo com uma garantia hipotecária, que é uma garantia real do, entre aspas, credor, do credor hipotecário. Este imóvel, ele tem uma sequela, que é esta garantia, sequela registro. Para o direito imobiliário, denomina-se sequela. Sequela é quando na matrícula do imóvel eu tenho um determinado gravame, que o gravame é da hipoteca. Tá? O agente financeiro, normalmente, pactua com o primitivo, né? Que no caso é o cedente desta seção de direitos, que é o contrato de gaveta ou na gaveta. Este cedente, este mutuário, né, do sistema financeiro, ele pactua, né, um pacto adjeto de hipoteca, um instrumento particular, repare bem o detalhe, com força de público, porque as instituições financeiras, a lei permite, no caso de uma empresa pública, como a Caixa Econômica Federal, de pactuar um instrumento particular, que esse instrumento particular pode ser prenotado e levado a registro na matrícula. Portanto, terá efeito erga omnes, porque ele está na matrícula imobiliária. Mas o conteúdo aqui, especificamente, uma brevíssima introdução, é o contrato de gaveta, ou seja, a cessão de direitos. Essa cessão de direitos repito, ela é pactuada perante particulares, tá? A lei de 96, que regra é a questão da validade ou não do contrato de gaveta, sem a interveniência, reparem o detalhe, sem a interveniência do credor hipotecário. Tá? Vou dar exemplo da Caixa Econômica Federal. Né? Esse mutuante, né? Esse credor, ele não intervém nessa relação jurídica de material entre cedente e cessionário. Por que é chamado contrato de gaveta? Porque ele fica na gaveta, né? Vamos dizer assim, hipoteticamente, na gaveta. A cártula, aquele instrumento, não é o contrato, aquela execução, né? Como, repito, o contrato é a manifestação de vontade, o preço e a coisa. São os elementos de todo e qualquer contrato, né? que é pactuado, né? Os pactos, né? O negócio jurídico, é realizado um negócio jurídico, né? É o contrato. Nesse contrato que fala que há contrato de gaveta na gaveta, ele, repito, é necessário repetir que este contrato ele é realizado entre os particulares sem interveniência da Caixa. A lei é de 1996, né? Então, normalmente é uma seção de direitos aquisitivos. O número da lei, na verdade, o contrato
Olha, a lei peraí, vamos lá. Bom, eu fico aqui, a lei de 96, anterior ao ano de 96. Eu fico devendo aqui, mas no outro vídeo vão colocar o número da lei, mas a lei de 96. Se esse instrumento particular for realizado, né, repito, particular, né, instrumento particular, realizado anterior a 96, a lei dá validade a este contrato, né, em face do credor hipotecário. Portanto, se este contrato tiver o preço integralizado, quitado, ou no caso, cessionário de direitos, cessionário ou cessionários, terão legitimidade ativa caso necessite provocar a jurisdição. Estes cessionários terão legitimidade ativa para postular em juízo, para demandar, afirmar, na causa de pedir, afirmar os fatos tidos, né, afirmados como verdadeiros, e procurar e exigir, melhor dizendo, a tutela jurisdicional para a quitação do gravame e que esta propriedade, este gravame e essa propriedade imobiliária seja averbada, registrada em nome desses cessionários de direitos, né? titular desse direito, correto? Então, aqui uma introdução a o conteúdo desse instituto da cessão de direitos aquisitivos ou a promessa de cessão de direitos aquisitivos à propriedade ou ao domínio da propriedade imobiliária, correto? É claro que o conteúdo aqui são vários institutos ao mesmo tempo, contextualizados, mas foi necessário para pelo menos introduzir o tema para um melhor entendimento. Então, eu espero que tenham gostado desse conteúdo. Comentem aqui. Aqui é a primeira parte desse conteúdo sobre a cessão de direitos e prosseguiremos com as decisões. A decisão do Superior Tribunal de Justiça recente quanto a isso, e eu também vou demonstrar aqui, em caso concreto, de minha atuação como advogado, recentemente, um julgado, tá, que, no caso, os demandantes, os autores, tiveram êxito, né, na sua pretensão de obter o domínio, esses clientes, esses autores demandantes, a propriedade imobiliária. Esses, no caso, cessionários de direitos. Portanto, quem gostou aqui, aperta o sininho aqui, curtir, comentem, tá? E se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal aqui, nesse canal Pensando Direito, tá? A quem assistir também em outros canais, como o Instagram, né? No caso, mas aqui, espero que aqui no YouTube, que vocês comentem aqui, curtam e compartilhem, tá? Muito obrigado. Grande abraço.